Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu fiz uma lista das coisas que minha mãe tem inveja de mim. Você vai se surpreender com essa lista ou vai se identificar. Se você é novo por aqui, você pode não saber, né, sobre essa inveja que a mãe narcisista tem. Pode estar procurando por isso agora e aí caiu nesse vídeo. Saiba que a inveja delas é uma coisa absurda. Para quem já me acompanha aqui mais tempo, né, já sabe o quanto eu já falei de inveja aqui. Vários e vários vídeos e relatos, né, também de sobreviventes dessa inveja que a mãe narcisista tem das filhas. Infelizmente, gente, a inveja é uma coisa muito forte na minha mãe. Ela inveja todo mundo, mas claro que eu, como filha, né, sinto mais na pele. Porque estou, né, convivendo com ela, convivendo entre aspas, né, o mínimo possível hoje, mas lá no passado convivi muito. Então, eu senti toda essa energia, toda essa inveja o tempo todo, desde que eu me entendo por gente, assim. Eu acho que eu fui perceber, sentir na adolescência. Pré-adolescência ali, né, gente? Eu acredito que toda mãe narcisista piora na adolescência dos filhos, que é quando a gente começa a ter uma personalidade, quando a gente quer ter uma personalidade diferente da dela. É isso uma das coisas que mais irrita, né, a mãe narcisista. Porque quando a gente é criança, a gente só obedece, né? Faz tudo que ela quer, tem medo, né, também, faz por medo. E quando a gente vai crescendo e tendo os nossos gostos, tendo a nossa personalidade, ela não gosta. Por isso que ela poda bastante a gente. Essa questão da inveja, gente, demorou para eu aceitar esse fato. Que eu percebo que ela tem inveja de mim, acho que desde uns 12 anos mais ou menos, que eu considero que eu era uma criança com 12 anos. Mas como eu já comecei a ter os meus gostos, né, passar ali uma maquiagenzinha, né, um rímel, sei lá, algum batom, fiquei um pouco mais vaidosa, não era nada muito exagerado, mas eu já era mais vaidosa, pintava a unha pra parar de roer, né, aí eu acabava pintando. A partir desse momento em que eu fui crescendo e ficando mais vaidosa, foi aí que a minha mãe narcisista piorou, né, comigo e começou a demonstrar a inveja dela, assim, na cara pra mim. Mas, gente, não entrava na minha cabeça que a própria mãe teria inveja da filha. Isso é difícil até hoje para eu entender como esses seres são. Por isso que eu digo para vocês que a mãe narcisista, ela não tem empatia nenhuma. Ela não nos enxerga como filhos, enxerga como rivais. Ela só pôs no mundo, gente, porque uma mãe de verdade, né, que é o que elas obviamente não são, mas uma mãe de verdade jamais tem inveja do seu filho, jamais quer prejudicar a sua filha. Então é por essas e outras que vocês já vão percebendo que mães elas não são, não merecem o título de mãe. Um pouco mais velha, né, lá pros 15, 16 anos, quando eu já tava realmente, né, me arrumando mais, tendo algumas coisinhas, aquela vaidade de menina, ela ficou extremamente invejosa. Na verdade, eu acho que foi aí que ela demonstrou, porque invejosa sempre foi com outras pessoas quando eu era criança e quando eu cresci, né, fiquei adolescente, essa inveja se virou contra mim. No início desse período, ela estragava as minhas roupas por inveja. Ela chegou a cortar uma blusinha minha que eu gostava muito e a blusinha ficava assim linda em mim e ela cortou com a tesoura e pôs a culpa em outra pessoa. Ela já colocou cloro, alvejante, sei lá, alguma coisa que manchou uma blusinha minha preta que eu gostava muito. Vocês percebem que são coisas que a gente gosta muito, né? Que a gente se identifica. Daí elas têm ódio, elas têm inveja e elas vão lá e estragam.
pra te ferir mesmo, pra te magoar, pra mostrar que você não pode ser feliz e não pode gostar de nada. Ela pegava as minhas meias e os meus chinelos e deixava largo. Gente, eu sempre tive o pé fininho, né, mais magrinho. E ela sempre teve o pé um pouco maior e largo. Então tudo que ela usasse que fosse meu, ia ficar largo, gente. Ia ficar largo, lacear e não ia mais servir no meu pé. E isso acontecia com as meias e com sandalinhas minhas, chinelinhos. E, gente, ela calçava até, de certa forma, um número a mais que o meu. Mas ela fazia caber, faltando assim um dedo pra completar o chinelo, sabe? Tipo, o pé dela passava, mas mesmo assim ela queria enfiar no pé e usar. Hoje, gente, eu penso que provavelmente muitas dessas coisas que ela usava minha, alargava, principalmente esses chinelos e sandalinhas, é porque era ela que comprava. Eu era adolescente, claro, então eu não trabalhava, né? Na minha época nem podia trabalhar. Então não era eu que comprava essas coisinhas pra mim, né? Então quem comprava era ela. E hoje eu consigo sentir que era um abuso de poder, assim, sabe? Do tipo como se ela pensasse: fui eu que comprei, eu ponho onde eu quiser. Se eu quiser que ela usa, eu dou. Se eu não quiser, eu faço entrar no meu pé e eu uso, porque quem comprou fui eu. Eu acho que era bem isso que ela pensava na época. Ela piorava essa questão, gente, de pegar minhas coisas. E pegava as minhas peças íntimas. Principalmente, gente, calcinha. A mesma história do chinelo. Eu era super, hiper magrinha, tipo, né, fininha. E, gente, não dava o tamanho nela. Ela simplesmente alargava até servir. Depois, gente, ficava tudo largo pra eu usar. Nada parava no meu corpo mais. E eu ia ficando com o quê? Com as coisas velhas. Detalhe, pecinhas bem no estilo infantil, com florzinha, com desenho. E as peças que eram mais neutras, mais adultas, vamos se dizer assim, era as que ela pegava e deixava tudo largo e eu não conseguia usar. Então eu acabava usando só as coisas que tem uma temática um pouco mais infantil. Vocês conseguem perceber o que ela queria fazer? Quando era para eu ter coisas mais adultas, ela usava, estragava, sumia com essas coisas e ia me deixando, né, ali adolescente, mas com coisas de criança. Vai vendo a dinâmica tóxica. Eu já cheguei, gente, até quase passar uma vergonha na rua justamente por causa disso. Eu coloquei uns shortinhos, né, que tinha aquele paninho, eu não sei se é tactel, é um paninho mais fininho. E dava uma leve transparênciazinha. Se eu colocasse, né, uma peça íntima que não tivesse nenhuma florzinha, nenhum bichinho, nem nada, jamais iria aparecer. Mas era a opção que eu tinha. E aí eu coloquei, mas obviamente não percebi. A sorte é que antes de sair, né, a minha amiga viu e falou: amiga, tá aparecendo ali um desenho, alguma coisa. E aí eu voltei pra casa e troquei, né, eu ainda não tinha saído, eu tinha ido só no portão, voltei e troquei. Mas o que eu tive que fazer? Procurar, né, uma calcinha minha nas coisas dela, na gaveta dela. E eu achei lá. Era impressionante, né, gente? Que tudo que era meu, que não tava na minha gaveta, tava lá na gaveta dela. Aí coloquei, né, a roupinha ali, bege, pra não marcar nada, não aparecer nada. Mas olha, gente, essa questão das peças íntimas sempre foi um problema. E não importava, tá, se ela tinha 1 milhão na gaveta dela. Ela queria as minhas. Quando ela comprava, ela se sentia no direito. E mesmo depois que eu comecei a trabalhar
e comprar as minhas coisas, ela também se sentia no direito de pegar. Abusiva que fala, não? Olha, isso me dá um estresse, gente. Respire e vamos. Não contente em pegar essas peças íntimas, ela também pegava as minhas blusinhas. Na mesma temática, gente. Coloca no corpo, estica, estica, estica e vai ter que caber em mim. Era assim que acho que ela pensava. Ah, e uma coisa que ela sempre fez. Ela comprava roupas parecidas ou iguais às minhas para dizer que se confundiu e pegar as minhas coisas. Ela sabia, gente, que aquelas roupas eram minhas, mas ela fingia que tinha se confundido e pegado, sempre dando essa desculpinha esfarrapada. Gente, só de pegar assim, pra ver o tamanho, dava pra perceber sim que não era dela, mas ela esticava até caber. Nisso, infelizmente, muitas blusinhas se foram. E eu brigava, tá, gente? A gente brigava praticamente todos os dias por causa disso, dela pegar as minhas coisas. Mas como vocês bem sabem, não adianta brigar. Ela vai brigar, vai discutir, vai se fazer de vítima, te chamar de ingrata, enfim, todos os adjetivos que vocês já sabem, vai continuar fazendo. Até a gente cortar de vez. Próximo da lista, maquiagem. Pegava as minhas sombras, tá? Eu tinha uma paletinha de sombras, eu já falei até em outro vídeo pra vocês. Ela pegava minha maquiagem e não sabia usar. As mulheres vão me entender, né? O quanto a maquiagem é delicada, a sombrinha em pó. Gente, ela pegava o pincelzinho, né, a esponjinha e esfregava assim, ó, pra passar no olho. Gente, quebrava tudo a sombra. Nossa, era horrível. Estragava as minhas maquiagens. E assim, gente, mesmo eu falando, não adiantava. Ainda achava ruim e brigava comigo, tá? Falando que eu era egoísta. Minha chapinha, gente, já falei pra vocês em outro vídeo que ela tentou estragar minha chapinha. Pegava sem me pedir, não devolvia pro meu quarto. Deixava lá ligada na tomada esquentando um tempão. Quando lembrava, né, de desligar a chapinha, em vez de desligar no botão, ela tirava direto da tomada. Chapinha, gente, é aquela prancha de alisar o cabelo, tá? Eu falo aqui chapinha porque é como a gente fala em São Paulo, mas às vezes o vídeo chega pra, enfim, outros estados e as pessoas podem não entender. É aquela prancha de alisar o cabelo. Ah, quando ela entrava no meu quarto pra fuçar, né, que eu já contei isso aqui pra vocês, ela também pegava as minhas bijuterias. Os meus anéis, que eram reguláveis, né? Eles podiam aumentar e diminuir o tamanho. Ela pegava esses anéis e deixava todos largos, tortos. Sabe quando a pessoa abre assim, ó, sem cuidado nenhum? Ficava tudo torto. E depois falava que não pegou não, que não sabia onde estava, que eu que era relaxada com as minhas coisas. Quando eu ia perguntar pra ela que tinha sumido e se ela tinha pego. Quando eu tinha certeza que ela tinha pego, eu ia lá nas coisas dela, né, brigando, e abria as gavetas ali e falava, tá vendo, tá aqui, ó, o meu anel, não sei o quê. E aí a gente discutia de novo, quebra-pau. Eu sempre fiquei indignada, tá, gente? Porque ela mentia na minha cara. Mentia não, né? Ainda mente. Mas naquela época era pior. Hoje em dia, gente, como ela não tem mais acesso a essas coisas, porque eu já cortei isso totalmente. Eu até falei isso num vídeo, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo pra vocês. Eu tenho as minhas coisas, lavo minha própria roupa, então ela não tem mais acesso à minha roupa, porque se ela tiver acesso, ela rouba. Ela não tem mais acesso ao meu quarto, enfim. Como depois que eu cortei, né, isso daí de vez, ela se concentrou que ela tem inveja agora no que ela vê, que é o que eu visto, a minha aparência e o que eu como. Por exemplo, se eu tô de short jeans e andei pela casa e ela viu, ela vai
colocar um short jeans também. Se eu tô de blusa amarela, ela vai colocar uma blusa amarela. Gente, é ridículo, mas é verdade, tá? Não tem motivo aqui pra mentir pra vocês. Qualquer cor de roupa que eu visto, ela acaba disfarçando até, fingindo que aconteceu alguma coisa com a blusa que ela tava, só pra pôr uma blusa parecida com a minha ou da mesma cor. Ela sempre faz esse tipo de coisa. Meu cabelo, então, ela já tentou copiar. Quando eu tinha meu cabelo bem curtinho, né, que eu fiz um corte assim mais bicudinho, ela foi e cortou igual. E em uma dessas vezes, ela cortou na mesma cabeleireira em que eu fui, pra vocês terem uma ideia. Os únicos cabelos que ela não copiou de mim foi quando eu pintava de colorido, tipo verde, azul, roxo. Eu já tive o cabelo de acho que todas as cores. Esses, obviamente, ela nunca copiou. Mas se eu fazia luzes, por exemplo, deixava um pouco mais loiro, ela ia lá e fazia igual. E nesse contraponto, se eu escurecia, ela dava um jeito e escurecia também. Teve uma época que depois do curtinho, né, que eu falei, agora eu não vou mais cortar, vou deixar crescer. Ela também inventou, né, de deixar crescer e tava até passando um shampoo fortificante para crescer mais rápido. Não é fácil não, gente. E infelizmente, acho que um dos piores picos, assim, dessa inveja é ter inveja do que a outra pessoa come. Gente, e é coisa simples, tá? Comprei uma banana, ela comprou uma banana também. Comprei uma maçã, sei lá, verde, um exemplo, né? Ela compra uma maçã verde também. Ela veio, por exemplo, comendo um pão diferente e ela vai, olha, passa olhando assim, ó, na mesa com aquele olho de cururu e ela vai e compra o pão igualzinho no outro dia. Ela não pede, tem coisa que ela não pede, mas ela vai lá e compra igual. Ixi, gente, já cansei, ó, de ir na feira, eu e meu marido, e ela esperar a gente ir na feira, ver o que a gente comprou, pra ela ir na feira depois e comprar igual. As mesmas coisas, gente. Se a gente compra alface, banana, maçã e, sei lá, um tomate compridinho, ela compra igual, gente. E muitas das vezes compra até mais coisas pra mostrar assim, ó, eu tenho dinheiro, eu posso comprar um monte de coisas. Só pra humilhar a gente. Porque tem coisa, gente, que fica aí na geladeira, ó, que até estraga. Essa questão, gente, dessa inveja pra mim, sempre me pegou muito. Sempre me incomodou demais. Porque como eu disse pra vocês, eu percebo essa inveja desde quando eu era mais novinha. E eu nunca aceitei isso muito bem. Acho ridículo. A inveja é um sentimento ridículo, mas existe, né? E como eu disse pra vocês, foi difícil engolir que a minha própria mãe tem inveja de mim. Foi muito difícil engolir e aceitar isso, sabe? E eu nem sei se eu aceito 100%. Eu acho que eu aceito um pouco, mas não 100%. O que eu digo de aceitar, gente, é você entender, aceitar isso e não se importar. Seguir a sua vida e falar, ah, dane-se se essa pessoa tem inveja de mim. Com ela, eu não consigo, tá, gente? Com outras pessoas da vida, eu aceitei, né, e falar, o problema tá com essa pessoa que é invejosa, isso só vai fazer mal pra ela mesma. Já com a minha mãe, pra mim, fica difícil ainda aceitar 100%. Porque eu acho um horror, gente, e acho ridículo essa situação. Só quem tem uma mãe narcisista extremamente invejosa e sente essa inveja desde a adolescência, sim, vai me entender, sabe? Porque isso não é nem um pingo legal e é muito difícil crescer convivendo com isso. Uma competição eterna que só ela participa, mas ela te enfia nessa competição, né, da sua mãe com a própria filha. É horrível, gente.
gente, é ridículo. Por isso que eu quero sim ficar a quilômetros e quilômetros de distância dela, para que ela nem veja a minha cor mais, não saiba nem como eu estou, enfim, e vai caçar o rumo dela pra lá. Essa é uma questão bem complicada, gente, que eu preciso trabalhar em terapia quando eu voltar a fazer, em nome de Jesus, porque olha, gente, é uma questão bem difícil pra mim. Eu tenho pavor de gente copiando as minhas coisas, copiando alguma coisa. Eu acho que é esse resquício forte da minha mãe narcisista. Mas esse é papo para um outro vídeo. Outro dia eu falo para vocês um pouco, né, disso, que eu não consigo às vezes entender a admiração e confundo as coisas. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora eu quero saber de você. Me deixa aqui abaixo nos comentários se a sua mãe narcisista é invejosa também, se você já percebeu isso nela e como você lida com isso. Deixa aqui que eu quero saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, compartilha com outros sobreviventes e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.